Eu já vivi um momento na minha vida que parecia que eu lia a Bíblia e ela não fazia sentido para mim. Olha que eu já estudo ela há anos. Desde pequena, minha mãe ensinou a gente a estudar a Bíblia, a ler, ir na escola bíblica dominical, fazer os estudos. Desde muito tempo eu estou lendo a Bíblia. Em alguns momentos eu li só por hábito, ela realmente não fazia efeito. Chegou uma época que eu quis me aprofundar e eu comecei a estudar. E realmente algumas verdades foram fazendo sentido para mim. Depois passei por uma fase de novo ler por puro desencargo de consciência. E parecia que de novo não tinha sentido o que eu estava lendo. A gente passa por esses altos e baixos, mas a maioria das mulheres com que eu converso dizem que não conseguem ler a Bíblia, muitas porque nem entendem o que estão lendo. Eu quero hoje te mostrar como você realmente absorver o melhor do que a Bíblia te apresenta e ter sucesso através do que ela te mostra como promessa e como atitudes que você precisa praticar. Eu sou Adriana Pacheco, sou pastora e psicóloga e esse canal é para o teu crescimento pessoal, seu desenvolvimento como mulher, nas suas emoções e também pegando a totalidade de quem você é, corpo, alma e espírito, para que você viva realmente uma vida saudável. Hoje eu quero te mostrar como você se apropriar daquilo que a Bíblia tem como promessa na sua vida. Por quê? Porque se você só ler a Bíblia, ela não vai fazer sentido. Tem um outro vídeo aqui que eu falo sobre isso e eu mostro que muita gente até acredita que deixando a Bíblia aberta na porta da casa, isso vai trazer bênçãos sobre ela. Não é verdade. Você pode até ter, mas se você não souber o que está escrito nela e realmente ir a fundo, você não vai obter os resultados dela. A gente fala que a Bíblia tem o Novo Testamento e o Velho Testamento. Realmente nós estamos lidando com testamentos que deixaram herança e promessa para nós. Vai vendo aí já as conexões importantes para você entender melhor o que é que eu vou falar. Como uma herança, não adianta você deixar pendurado no quadro uma herança, um testamento que você recebeu. Você vai ter que ir procurar entender profundamente quais são os seus direitos, às vezes até procurar um advogado para que ele te instrua como receber aquela herança, que atitudes você vai precisar ter, que ações e posturas você vai precisar tomar para que legalmente você se aproprie disso. É esse entendimento que eu quero te dar aqui. Se você só ler um testamento e não for atrás dos seus direitos, ele não vai ter efeito na sua vida para você receber a herança. A Bíblia não pode ser apenas lida, ela tem que ser estudada. Mas você pode estar se perguntando, Adriana, mas eu não consigo entender. Vou dar aqui uma dica já preciosa para você antes de eu me aprofundar no assunto. Comece por textos e capítulos, alguns livros da Bíblia mais fáceis, como o livro de João no Novo Testamento, o Evangelho de João, o livro de Salmos no Velho Testamento, o livro de Provérbios que traz conselhos práticos para a sua vida. Você pode começar por esses mais fáceis. Uma outra dica, tem um dicionário ao seu lado. Se você tem dificuldades em entender a língua portuguesa e principalmente algumas versões bíblicas que têm uma linguagem mais erudita, você vai precisar de um dicionário para entender o que aquela palavra tem como significado. Você precisa se determinar a querer estudar. Joyce Meyer fala uma coisa muito importante, que quando ela tentava ler a Bíblia para um desencargo de consciência, para dizer para ela mesma e para Deus que ela cumpriu o requisito daquele dia de ter lido a Bíblia, Deus deu um testemunho interior a ela que eu achei muito óbvio, engraçado e verdade. Ela diz o seguinte: Deus me disse, você não precisa ler a Bíblia para mim, fui eu que escrevi e eu já conheço.
Mas muitas vezes é essa postura que nós tomamos diante de Deus. Nós lemos a Bíblia como se estivéssemos lendo para Ele, para bater o ponto e dizer: olha, hoje eu cumpri a minha tarefa como boa cristã. Eu li a Bíblia, Senhor. Eu já li e já orei. E sai dali e esse momento não teve significado nenhum na sua vida. Eu gosto daquelas figurinhas que tem no WhatsApp e eu tô aqui falando e eu tô lembrando de uma figurinha que diz: é por isso que a sua família coloca o seu nome na oração. Porque a sua vida não muda, não vai para frente. Você continua vivendo as mesmas coisas porque você lê como uma obrigação ou como um rito devocional diante de Deus, mas você não se apropria da herança que esse testamento tem para você. Você não sabe fazer esse caminho e nem tenta, não se esforça. Eu quero trazer aqui um versículo que vai resumir muito bem tudo isso. Lá em Josué 1:8 diz assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite. Você nunca vai encontrar na Bíblia que é para você ler. É dito: estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Eu peguei a Bíblia na linguagem de hoje para ficar mais fácil o entendimento. O próprio versículo já é explicativo, mas eu vou elencar aqui 3 coisas que você precisa entender e extrair desse texto. Se você quiser que a sua vida tenha sucesso e que você vença os desafios, porque correr tudo bem, como o versículo está dizendo, não quer dizer que a sua vida vai ser um mar de rosas, não é para ninguém. Todo mundo tem desafio, não é só você, querida, que está vivendo um problema. Mas correr tudo bem é aprender a ter boas posturas diante dos problemas, amadurecer diante das situações, realmente superar os seus desafios e ter uma postura e uma atitude positiva diante da vida para conquistar esse êxito, esse sucesso que a ciência tanto fala, mas que a Bíblia já dizia tudo isso. Olha só, a primeira coisa que ele diz: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Aqui é Deus dando instrução a Josué, porque ele agora ia assumir a liderança no lugar de Moisés. Enrolei a língua aqui. No lugar de Moisés. Ele ia assumir essa liderança e ele estava com medo, porque Moisés tinha sido um grande líder. Quando você tem que substituir pessoas que colocaram, né, o crivo lá em cima, nivelaram lá por cima, a responsabilidade é grande. E ele está aqui com uma grande responsabilidade de assumir esse cargo no lugar de Moisés e levar todo esse povo, que eram milhões de pessoas, a entrar na terra prometida. Era uma grande responsabilidade. E Deus dá essa instrução para ele: abra sua boca e fale o que está no livro dessa lei. Por que Deus está dando essa orientação aqui para Josué? Porque até esse momento ele só estava se lamuriando e achando que ele não podia fazer nada do que Deus tinha mandado a ele. Deus está dizendo para Josué: troque essa lamúria, essa reclamação e fale o que está escrito no livro dessa lei. Fale as minhas promessas, fale as minhas ordenanças, fale aquilo que eu já te dei como orientação, que te fortalece para fazer essa função. Essa orientação é para você, querida. Fale, abra a boca. E ao invés de abrir para reclamar, abra a boca e confesse as promessas que Deus está te dando e traga à existência, como Deus mesmo fala, Ele é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Se una a essa essência de Deus e comece a trazer à existência o que não existe, se apropriando da herança, desse livro e desse testamento à sua disposição. Segunda coisa que ele fala: estude esse livro dia e noite. Nossa, Adriana, eu vou ter que ficar o dia todo estudando? Aqui é para que você tenha o estímulo de entender que a qualquer momento do seu dia você vai poder lançar mão de parar e estudar. Precisa ter intencionalidade. Separe um tempo para você estudar. Não é a Bíblia toda.
Pegue, nem que seja um versículo, que naquele dia faz sentido diante da realidade que você está vivendo, e estude. Busque entender que Deus está falando aquilo com você. Se precisar, leia o mesmo versículo mais de uma vez, para que aquilo gere fé em você, para que seja introjetado no seu coração. Estude, não simplesmente leia. Lá Tiago vai dizer que a gente precisa não ser só um ouvinte da palavra, porque isso ele faz a comparação. É semelhante ao homem que se olhou no espelho, saiu dali e já esqueceu a imagem que viu no espelho. Se você só ler a Bíblia, é isso que vai acontecer. 5 minutos depois você já esqueceu o que leu e aquilo não fez sentido na sua vida para mudar a sua realidade. Que sério isso, né? Em terceiro lugar, eu quero mostrar aqui no texto o que Deus fala a Josué. Estude esse livro dia e noite e se esforce. Ei, tem esforço. E se esforce para viver. Esse esforço que você está usando para ficar angustiada e que você fala, não aguento mais lutar contra essa angústia, transforma agora num esforço positivo. Se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. É passo a passo, tudo. Você olha, viver tudo, não é tudo de uma vez. É viver uma coisa de cada vez. Você leu aquele versículo? Coloca em prática. Consolida aquela verdade na sua vida. Se esforce para viver de acordo com o que você leu. Aí você entra no novo nível. Aí o jogo muda. Aí você começa a fazer jogo de mulher adulta e não jogo de criança que fica pelos cantos só se lamuriando da vida. Eu acho que esse conteúdo aqui merece você se inscrever no canal se ainda não é inscrita e ativar as notificações. Porque, olha, de verdade, eu ainda não ouvi no YouTube, pode ser que tenha alguém falando com tanta clareza e profundidade o que muda realmente a sua vida. Você está aí se desgastando lendo a Bíblia e não vendo o efeito, porque você ainda não fez isso, que eu aqui coloquei esses 3 pilares aqui. Além disso, eu acho que esse conteúdo merece ser compartilhado com mais alguém, porque isso aqui é ouro. Foi isso que transformou a minha realidade, de hoje eu ter essa maturidade no Evangelho, na minha vida e o êxito que eu tenho conquistado a cada dia. Eu estou falando de coisas que eu pratico e que fazem toda a diferença no meu viver. Então, é para você também. Mas além disso, a gente vai ter um tempo aqui para orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por essa mulher que precisa perdoar aqueles que fizeram mal. Que hoje, através dessa mensagem, ela encontre na Bíblia toda a orientação sobre o perdão, para que ela, ao praticar, ela tenha o sucesso na vida dela de ver todo o ressentimento saindo do seu coração e tendo uma vida em paz e com conquistas diante do Senhor. Eu a abençoo e declaro o mover do Senhor sobre a vida dessa mulher, no nome de Jesus. Amém? Você pode terminar aqui esse vídeo e usufruir de outros conteúdos que tem nesse canal para sua edificação. Eu espero que você tenha um dia de vitória, graça e paz.